Se há uma coisa que nós podemos afirmar com toda convicção, é que Deus, em seu infinito amor, é o Deus de oportunidades. Deus conhece o homem com sua rebeldia, com sua fragilidade, com sua desobediência, mas mesmo assim, ou bem por isso, Deus não se cansa de dar a ele novas chances, novas oportunidades. E a palavra de Deus está repleta de textos que falam sobre um Deus longânimo, um Deus paciente, misericordioso, que dá oportunidades para que o homem retorne à sua presença, para que o homem se converta. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 20, a palavra diz assim: Deus aguardava com paciência os homens se converterem enquanto Noé construía a arca. Vemos aqui que Deus não julga enquanto não dá um longo tempo para um povo, para alguém se converter. Nós também abrimos a palavra de Deus em Jonas, capítulo de número 1. E nós vemos que Deus fez um chamado a Jonas dizendo: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque a sua iniquidade chegou até a minha presença. O seu pecado está me incomodando. Nós conhecemos a história, Jonas se desvia do chamado de Deus e ele, no capítulo 3, já é encaminhado por Deus a Nínive novamente, porque a palavra diz que pela segunda vez Deus disse a Jonas: vai a Nínive, a grande cidade, e faze-lhe conhecer a mensagem que eu te ordenei. Olha só, versículo 3, Jonas pôs-se a caminho e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Nínive era diante do Senhor uma grande cidade. Eram preciso 3 dias para percorrê-la. Jonas foi pela cidade durante todo um dia pregando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Veja que mesmo Deus dando uma palavra de juízo, de castigo para que Jonas proclamasse aquela cidade, Deus ainda dá um prazo para que aquela cidade se convertesse. E sabe o que aconteceu? Aquela cidade aproveitou a oportunidade. E olha o que diz o versículo 5, os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram jejum, vestindo-se de sacos desde o maior até o menor. Aquela cidade se converteu ao Senhor dentro daquele prazo de misericórdia e de paciência que o Senhor havia dado a ela. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, versículo 20 e seguinte: depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. E no versículo 21 ele diz: ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio há muito tempo, elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Deus está dizendo a essas cidades: se aquelas cidades lá atrás tivessem tido a oportunidade que vocês estão tendo agora, elas teriam se arrependido e convertido. Mas vocês não estão aproveitando a oportunidade. Por isso que, semelhantemente, ele diz em Lucas capítulo 19, versículo 44, ele chora sobre Jerusalém e diz: se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. E no versículo 44 que eu citei a vocês, o Senhor fala sobre a sua destruição e diz: não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que fostes visitada. Jerusalém foi visitada pelo próprio Deus através de Cristo, mas ela não conheceu essa oportunidade. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, a palavra de Deus fala sobre uma tal Jezabel, mulher que se diz profetiza, uma mulher que seduz os seus servos e ensina-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. E Jesus diz assim: eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Aí então no versículo 22 o Senhor diz que desta vez a lançarei num leito e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito, se não arrependerem das suas obras. O Senhor deu um tempo, o Senhor deu uma oportunidade a essa tal mulher para ela se arrepender. Mas caso ela não se arrependa, virá então o julgamento. É preciso, irmãos e irmãs, aproveitarmos e valorizarmos as oportunidades que Deus nos dá de voltar à sua presença.
de buscá-lo. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 2 diz assim: agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Nós estamos nesse tempo oportuno, nesse tempo certo, kairos, a palavra que do grego significa isso, tempo oportuno, e nós precisamos aproveitar. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 16, por meio do apóstolo Paulo, que é necessário nós aproveitarmos bem o tempo, é necessário nós aproveitarmos as oportunidades. Hebreus capítulo de número 3 fala: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando de levar a salvação. O próprio Jesus era aquele que não perdia nenhuma oportunidade e em todo o tempo ele estava levando a boa nova. A palavra de Deus diz, por exemplo, em João capítulo 9, versículo 4: enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém poderá trabalhar. O apóstolo Paulo continua lá em Colossenses capítulo 4, verso 5, falando sobre o mesmo assunto, dizendo: procedei com sabedoria no trato com os de fora, ou seja, aqueles que ainda não são de Cristo. Sabei aproveitar todas as circunstâncias, ou em outras traduções, todas as oportunidades. De forma brilhante, o apóstolo Paulo também escreve em Gálatas 6,10: por isso, enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. E ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz: prega, insiste oportuna e inoportunamente. 2 Timóteo 4,2, repreende, ameaça, exorta, com toda a paciência e empenho de instruir. Que possamos ser esses fervorosos que não perdem a oportunidade de evangelizar, de levar a palavra de Deus. Pois nós sabemos, irmãos e irmãs, que um dia a porta será fechada. Gênesis capítulo 7, versículo 16, diz que a porta da arca chegou um momento que foi fechada. Lucas capítulo 13, versículo 25, a palavra diz que chegará um momento em que as portas do reino serão fechadas. Então, que nós possamos aproveitar a oportunidade que hoje estamos tendo, pois chegará um momento em que a porta será fechada e não mais teremos tempo nem de acolher a salvação, nem também de levar a salvação. Que Deus abençoe sua vida, que você aproveite a oportunidade de Deus.